Começa agora Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. 12h01. Essa é a hora certa em Rondônia. Nesse momento, o Senado Federal brasileiro está reunido nos procedimentos iniciais de uma sessão que culminará com a votação dos 81 senadores se manifestando pelo sim ou pelo não, a favor ou contra do pedido de impeachment contra a presidente Dilma. A sorte está lançada. A nós, povo, cumpre apenas esperar a hora de pagar a conta. E pensar depois que o que passou, passou. Depois de incontáveis ensaios, o momento surgiu. Recolher os numerosos papeizinhos, rever as anotações, promover uma arrumação. Há tempo eu não fazia isto, dar uma ajeitada na minha mesa. A cobrança era diária, mas sempre ficava para um outro dia, sempre ficava para amanhã. Ainda falta a etapa final da seleção. Acontece que eu sempre guardei muitas anotações. No entanto, o primeiro passo foi dado. Um certo alívio já é sentido. Comento, em meio aos rabiscos e escritos, uma frase prendeu a atenção. O que passou, passou, mas nunca sabemos como vai passar. Um intervalo à reflexão aconteceu espontaneamente. O pensamento foi longe, sem permissão. Surgiu naquele instante uma vontade enorme de escrever, explanar uma humilde interpretação. Não é de hoje que adotei uma certeza. Ela entra em cena quando as exigências se multiplicam e as dificuldades se aglomeram. Acabo afirmando com convicção: vai passar. O interessante é que passa mesmo. Porém, é impossível saber quanto tempo levará para passar. O fato de ter consciência de que tudo passa não diminui, no entanto, o sofrimento. Talvez demore um longo período, provocando alguns estragos, testando a paciência. Outras vezes poderá ser rápido. O certo é que tudo precisa de um determinado tempo até que a passagem aconteça. Saber esperar o tempo certo requer maturidade e sabedoria. O autodomínio não pode faltar. Caso contrário, outros contratempos poderão acontecer. Ninguém sabe precisamente como tudo vai passar. Talvez seja rápido, talvez seja demorado. Ainda bem que existe uma convicção: vai passar. Com essa certeza, a vida experimenta um certo alívio. A esperança reúne outros motivos. A serenidade torna os homens mais leves. A ansiedade em nada ajuda para que o processo emplaque uma contínua evolução. Não são poucos os que deixam a pressa fazer alguns estragos. Controlar-se não é uma imposição,
mas uma necessidade que se estabelece. A vida pertence àqueles que sabem lidar com as muitas incertezas que surgem ao longo do caminho. Cada etapa da vida tem lá as suas exigências. Não convém viver distraído. As consequências podem provocar contradições. Arrumar a mesa pode ser mais do que uma tarefa. Sempre haverá algo inspirador. Nunca sabemos como cada situação vai passar. Ainda bem que é possível saber o essencial. Vai passar. Com essas palavras, entra no ar. Falando a Verdade. Comigo, Eudes Lustosa. E agora, direto de Brasília, com Alexandre Garcia. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Eudes. Vocês lembram daquele assessor do ministro Teori Zavascki, que é o relator da Lava Jato, que assinou uma petição de apoio a Lula que estava com processo nas mãos de Teori Zavascki? Ele foi exonerado do cargo porque não tinha nada que tomar partido, né? Ele tinha um cargo de Estado e não de partido. Pois agora, a mulher dele, vice-procuradora-geral da República, a número 2 de Rodrigo Janot, apareceu numa televisão ligada à CUT, fazendo uma manifestação em Portugal, provavelmente em Coimbra, a vice-procuradora Ela Vieco, numa manifestação atrás de cartazes com Fora Temer e Contra o Golpe. Resultado, recebeu o aviso, pede para sair 02. E aí ela pediu para sair. Exonerou-se e foi exonerada do cargo de vice-procuradora de número 2 de Rodrigo Janot. A exoneração sai no Diário Oficial de hoje. Bom, vamos ao julgamento. Hoje é o último dia. É estranho que a acusadora, a advogada Janaína Pascoal, disse que foi obra de Deus juntar as pessoas contra os crimes praticados pelo governo. Ela usou essa figura para rebater a tese de que havia um complô. Se houve complô, diz ela, foi armado por Deus. Eu ouvi a declaração, me bate um pouco nos ouvidos, parece coisa de fundamentalismo de fanático, né? Está cheio de pessoas aí que falam em nome de Deus. Eu imagino que isso é um pecado grave, porque o segundo mandamento diz que não deve se usar o nome de Deus, né? Aliás, a pessoa que diz que fala em nome de Deus é de uma tremenda arrogância, né? Talvez tenha até algum desequilíbrio mental. Eu acho mesmo que ela usou apenas uma figura de linguagem. Aliás, o defensor também invocou Deus. Ele pediu que Deus faça com que o novo ministro da Justiça peça desculpas a ex-presidente Dilma, né? O presidente Dilma. Eu fico imaginando que se Deus fosse se meter em decisões de políticos, não haveria nunca erro praticado pelos políticos. Eles não errariam nunca. Assim como se Deus fosse se meter em jogo de futebol, os dois times iriam vencer, né? Se Deus fosse se meter em resultado de loteria, todos os apostadores iriam ganhar. Só para a gente perceber aí o absurdo dessas invocações. Bom, falar em absurdo, aconteceu um absurdo lá dentro do tribunal, que é o Senado. O deputado José Guimarães, irmão de José Genuíno, que foi líder do governo, quando a advogada Janaína desceu da tribuna, ele gritou contra ela, chamando-a de golpista. Imediatamente, Aloysio Nunes Ferreira Filho, que é do PSDB e senador, pediu que o presidente do tribunal chamasse a polícia do Senado para retirar o deputado que estava lá bagunçando um julgamento.
Eu acho que a melhor maneira de fazer o deputado José Guimarães calar a boca seria a Luiz Guimarães lembrar o episódio dos dólares na cueca. Bom, o presidente ainda interino, Michel Temer, só decola para a China para a reunião do Grupo dos 20 após assinar a posse no Congresso. Vai esperar. Por causa disso, ele está mandando o ministro da Agricultura na frente para ir representando. O ministro da Agricultura chegou a dizer que se chegar em Dubai para trocar de avião e tiver notícia de que Dilma vai voltar à presidência, ele também volta para o Brasil, porque ele vai deixar de ser ministro da Agricultura. Aliás, a gente se pergunta, né? E se ela voltar, como fica o Brasil? Só para a gente pensar, né? Só para a gente pensar. Se reuniram ontem Lula e Dilma planejando que os dois façam campanhas municipais para reforçar o PT, que está muito enfraquecido, né? Enfraquecido inclusive pela péssima administração dela na presidência da República. Ela e ele vão repetir que houve golpe e que são necessários votos para compensar o golpe. A presidente Dilma falou assim de passagem que poderia recorrer ao Supremo. Isso não é possível, porque o plenário do Senado neste momento é um tribunal equivalente ao Supremo, recebe essa equivalência da Constituição brasileira. Então não há recurso ao Supremo, mesmo porque o próprio presidente Supremo é que está presidindo o tribunal a que está constitucionalmente convertido o Senado. De Brasília, Alexandre Garcia. 12 horas e 13 minutos, é a hora certa em Rondônia. Falando a verdade. Deputados estaduais em ação. Oi, gente. Eu amo Rondônia e tô aqui para falar com você que também ama esse estado. Os shoppings e supermercados têm prazo até o final do ano para oferecer carrinhos motorizados para grávidas, idosos e pessoas com dificuldades de andar. Os donos de linhas de onde for feito trote para PM, bombeiros e SAMU agora terão que pagar multa de R$1.000. Em caso de reincidência, a multa é de R$2.000 por trote. Os deputados estaduais aprovaram o Bolsa Atleta. Quem pratica esporte de alto rendimento e também o técnico receberá ajuda mensal em dinheiro durante um ano. Assembleia Legislativa. Deputados estaduais. Unidos com o povo. Somos destemidos, pioneiros. Vamos juntos, somos brasileiros. Bata a palma e curta Rondônia. Vamos juntos. Falando a verdade. 12 horas e 14 minutos, é a hora certa em Rondônia. Na véspera, tensão e lágrimas. Advogados de defesa e acusação de Dilma Rousseff se emocionaram em seus discursos finais. Abre aspas. Finalizo pedindo desculpas à senhora presidente. Não por ter feito o que fiz, mas por ter lhe causado sofrimento. Quem disse isso foi a advogada Janaína Pascoal, autora do pedido de impeachment. Outra afirmação bastante interessante foi essa, abre aspas, peço a Deus que se Dilma for condenada, um novo ministro da Justiça tenha dignidade de se desculpar a ela. Quem fez essa afirmação foi José Eduardo Cardoso, ex-ministro e advogado de defesa da presidente Dilma, presidente afastada Dilma Rousseff. Falando a verdade. 12 horas e 15 minutos, é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. A gente volta já. Falando a verdade. Você pode mudar o seu futuro e dar um novo curso para a sua vida. Faça pós-graduação na FARO. Escolha o seu curso nas áreas de Direito, Educação, Engenharias, Negócios e Saúde e conquiste seus objetivos com o apoio de especialistas, mestres e doutores. Inscrições abertas pelo faro.edu.br 3229-0198. Prepare-se para ir mais longe. Venha se superar na FARO. Atenção, emissoras da Rede Meridional. Formação de rede em 2 minutos.
Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos, é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos, ótica cabeça branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, SENAI e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. O sertanejo universitário invade seu rádio. Festa Jovem. De segunda a sábado, às 6 da tarde. 95. Falando a verdade. Em 5 segundos. Falando a verdade em rede estadual. A partir de agora, está formada a Rede Independente de Rádio, com a participação da Rede Meridional. Jaru, 91,1. Pimenta Bueno, 93,5. Vilhena, 91,3. E Colorado do Oeste, 94,1. Transmitindo para mais de 30 municípios. Falando a verdade. Doze horas e 19 minutos, 12 horas e 19 minutos, é a hora certa em Rondônia. E agora, com a Rede Meridional, presidida pela Luciana Furtado, dirigida pelo Rinaldo Silhote, com a gerência da Sueli Martins, e mais a FM Clube Cidade de Cacoal, sob a direção do Valdeci Lopes, está formada a Rede Independente de Rádio, transmitindo o nosso Falando a Verdade, desde a Rádio FM 95 de Candeias do Jamari, para a maior parte da população de Rondônia. Agradecendo aos companheiros da rede, damos aqui o nosso boa tarde a você que nos prestigia com a sua audiência. Falando a verdade. 12 horas 20 minutos, 12 horas 20 minutos, é a hora certa em Rondônia. 12 horas e 20 minutos em Rondônia, 13 horas e 20 minutos em Brasília. O Senado continua reunido. Agora há pouco foi apresentada uma questão de ordem, solicitando que a votação dos senadores se dê em duas etapas. A primeira etapa para votando favoravelmente ou não a manutenção da presidente Dilma como presidente, ou seja, vão aprovar ou desaprovar o pedido de impeachment. E uma segunda votação que seria a de
para decidir sobre a manutenção ou não dos seus direitos políticos, porque ela pode ser cassada deste mandato e, se quiser, em 2018, disputar qualquer cargo político, público, de novo, qualquer cargo eletivo, melhor falando, de qualquer cargo eletivo. Mas também pode ficar como o senhor Fernando Collor de Mello, que teve o mandato cassado, um mandato que já não existia mais porque ele renunciou ao mandato, mas ainda assim ele teve os direitos políticos suspensos por 8 anos. Então a cassação praticamente não aconteceu, embora o processo estivesse correndo. E na última hora ele renunciou ao mandato, que em seguida foi cassado, mas ele já não era mais detentor do mandato. E aí ele teve seus direitos políticos suspensos durante 8 anos, ele não pôde exercer qualquer cargo público. E foi feito em 2 etapas também, foram 2 votações. Estão invocando essa situação do Fernando Collor como paradigma para a votação de hoje. Eu acho que é razoável, Não penso que o resultado será diferente um do outro. Falando a verdade. 12 horas e 22 minutos, 12 horas e 22 minutos é a hora certa em Rondônia. Na Casa Fácil Tecron você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto com até 6 cores diferenciadas com 30% de desconto e ainda parcelada em 3 vezes sem juro no cartão. E atenção, hein? Comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. A Casa Fácil Tecron entrega em todo o estado de Rondônia. Informações 3222-8193 ou 98424-0145. Falando a verdade. 12 horas e 23 minutos. 12 horas e 23 minutos é a hora certa em Rondônia e é a hora de defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor. Em caso de saldões ou queima de estoque, verifique se o produto possui algum tipo de defeito. Se mesmo assim for do seu interesse adquiri-lo, exija que o fornecedor descreva esses defeitos na nota fiscal. Segundo o advogado Átila Nunes, do serviço reclamaradianta.com.br, no caso de aparecimento de outros defeitos, o fornecedor não poderá alegar que já era do conhecimento do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor é um serviço de utilidade pública. Acesse www.emdefesadoconsumidor.com.br. Reclamar adianta. Atendimento gratuito. Informe legislativo. As obras dos viadutos Trevo do Roque, 3,5 e Campos Sales ficaram paralisadas por anos. Mas agora, a Subcomissão de Fiscalização e Controle está acompanhando as obras do governo, como as dos viadutos de Porto Velho. O deputado federal Lindomar Garçom, após assumir a presidência da subcomissão, está trabalhando para que as obras não sejam paralisadas novamente. Deputado federal Lindomar Garçom, trabalhando pela gente da nossa terra. Falando a verdade. 12 horas e 25 minutos. 12 horas e 25 minutos é a hora certa em Rondônia. Hoje de manhã eu assistia a TV Globo News, é Globo News, né, de notícias, a Globo News, e aquela jornalista Cristiane Lobo. Ela falava lá de Brasília. E segundo os prognósticos dela, segundo as contas que ela fez, não tem mais para onde correr. A cassação do mandato é algo já consumado, mesmo a votação não tendo acontecido. E por que ela chega a essa conclusão? Porque ontem discursaram 63 senadores. O último deles foi o Romário, que eles não tinham o dever, vamos dizer assim, os senadores não tinham o dever de declarar o seu voto, tanto que alguns, como Collor de Mello, falaram, fizeram o seu discurso e não disseram como vão votar. Mas o Romário disse: vou dizer sim ao impeachment.
como o senador Ivo Cassol, de Rondônia, que eu não vi votando, o Romário e o Collor eu vi, mas o senador Ivo Cassol, no momento em que ele fazia o seu discurso e declarava o seu voto, eu não estava assistindo televisão, mas soube, através da Cristiane Lobo, que ele declarou seu voto favorável ao impeachment. E ao fazer isso, segundo a Cristiane Lobo, alcançou-se o número 54, que é o mínimo necessário para que a presidente Dilma seja cassada. Declaração de voto. Se você somar a esses 54 os votos não declarados nos discursos ou os votos inseridos o voto dos senadores que não discursaram, e entre eles podia-se falar aqui no presidente do Senado, Renan Calheiros, é possível que esse número pule de 54 para 60, podendo chegar a 61. Bom, isso são questões aritméticas, né? Menos um, mais um. Mas eu estou pensando, é o seguinte, é no after day. Eu estou pensando no dia seguinte. Como é que será esse Brasil? Vai continuar como está hoje? Nessa marcha, diria, um tanto quanto tímida? Será que essa timidez é decorrente da existência de dois presidentes? Um no exercício do mandato e outro afastado? Será que o afastado, sendo banido da presidência, deixando de ser presidente, adjetivado, e o presidente interino também deixando de ser adjetivado, passando a ser presidente do Brasil? Será que as coisas mudam? Bom, eu tenho informações de que o presidente Michel Temer viajará ainda hoje para a China para participar da reunião do G20 lá na China. Mas que antes de viajar, ele reunirá o ministério, deixará algumas tarefas para serem desenvolvidas. Assim é que o chefe da Casa Civil, o Dr. Padilha, que é chefe da Casa Civil e que iria viajar com Michel Temer, já desistiu dessa viagem, vai ficar no Brasil para ficar administrando, tocando para frente as orientações, as ordens dadas por Sua Excelência o presidente Michel Temer. Eu acho que lá para hoje é quarta, né? Acho que lá para segunda ou terça-feira que a gente vai começar a sentir o cheiro da brilhantina, né? Saber para onde as coisas estão andando. Falando a verdade. 12 horas e 30 minutos é hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo, logo. A gente volta já. Falando a verdade. Você pode mudar o seu futuro e dar um novo curso para a sua vida. Faça pós-graduação na Faro. Escolha o seu curso nas áreas de Direito, Educação, Engenharias, Negócios e Saúde e conquiste seus objetivos com o apoio de especialistas, mestres e doutores. Inscrições abertas pelo faro.edu.br 3229-0198. Prepare-se para ir mais longe. Venha se superar na Faro. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos, é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos, ótica cabeça branca.
na José de Alencar em frente ao Palácio do Governo e Pinheiro Machado com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, SENAI e EL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. A seleção dos melhores flashbacks mixados em grande estilo. Clássicos Mix. Sexta, 11 da noite e reprise domingo, 9 da noite. 95,1. Sábado, 9 da noite, você entra na pista da 95. Upgrade. O melhor da Dance Music. Upgrade. Prepare-se pra dançar. 95. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. 12 horas e 33 minutos. 12 horas e 33 minutos é a hora certa em Rondônia. Neste momento, neste exato momento, às 12 horas e 33 minutos de Rondônia, às 13 horas e 33 minutos de Brasília, foi iniciada a votação do impeachment da presidente Dilma. Ficou definido que aqueles que estiverem de acordo com a cassação do mandato devem votar sim. E aqueles que forem contra a cassação do mandato devem votar não. A votação está se desenvolvendo e se desenrolando. A votação pelo painel eletrônico, daqui a pouquinho, se for possível, darei aqui o resultado. Falando a verdade. O processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff tem provocado insegurança jurídica nos prefeitos. Insegurança jurídica nos prefeitos. Gilberto Perry é quem diz isso. Gilberto Perry é secretário da Frente Nacional de Prefeitos. Para ele, o precedente do impeachment de um governante por não atendimento à lei fiscal gera o entendimento de que os demais estão ameaçados. Perry defende revisão da lei de responsabilidade fiscal. Ora, o maior legado da era do cruzado, da era da implantação e da implementação do cruzado, é exatamente a lei de responsabilidade fiscal. Foi por causa dela, foi por ela e foi com ela que o Brasil andou tomando jeito. Porque a coisa corria solto, o prefeito, o governador, o presidente da República gastava o dinheiro público do jeito que queria. Agora não. Agora tem um limite, tem um norte a ser perseguido, a ser seguido. E a coisa não pode mais correr folgadamente como acontecia. Mexer na lei de responsabilidade fiscal não será para que ela seja nem mais justa, nem mais séria. É para que ela seja esculhambada e afolosada, para que voltem a usar o dinheiro público como bem entenderem e ficar por isso mesmo. Olha, já foi feita a apuração, 61 votos sim, 20 votos não. Significa, tinham 81 senadores presentes, 61 votaram contra o impeachment, aliás, 61 votaram a favor do impeachment e 20 contra o impeachment. Esse era um score que estava sendo esperado.
E é isso que aparece agora aqui na tela do televisor, que mostra o plenário do Senado, com algumas manifestações físicas e verbais de alguns senadores, outros quietos, porque decepcionados, estarrecidos, outros um tanto quanto eufóricos. Eu acho que não deve ser nem um momento de tristeza, nem de euforia para qualquer das partes dentre os 81 senadores. Eu acho que é um momento para reflexão, é um momento para pensar, é um momento para dizer, bem, eu participei, eu decidi pelo novo destino do meu país e eu preciso estar atento para que essa minha tentativa de hoje de consertar o Brasil não seja um encaminhamento em direção ao precipício, que seja apenas o primeiro passo na direção da redenção verdadeira do povo brasileiro. Falando a verdade. Agora são 12 horas e 37 minutos. 12 horas e 37 minutos é a hora certa em Rondônia. Cardio Center, clínica especializada em cardiologia, realiza todos os exames necessários para um diagnóstico perfeito com equipamento de alta tecnologia. Faça o seu check-up. Exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Você de Porto Velho ou do interior, pode telefonar. É só ligar 3223-0088. Falando a verdade. 12 horas e 38 minutos. 12 horas e 38 minutos é a hora certa em Rondônia. E é hora de alto papo com Boris Feldman. Quanto tempo dura a gasolina? Você sai para viajar, deixa o carro estacionado na garagem e volta daí a 4 ou 5 meses. Dá para confiar na gasolina que ficou no tanque? Bem, esse prazo de 4 a 5 meses é a durabilidade máxima da gasolina comum ou aditivada. Passou disso, ela já vai prejudicar o funcionamento do motor, pois ela se deteriora e já nem é mais gasolina. Tanto que as fábricas que exportam automóveis já encomendam uma gasolina especial para a Petrobras, pois às vezes demora até 1 ano entre a data de fabricação do carro e ele chegar na concessionária do outro lado do mundo. No Brasil, a gasolina de maior durabilidade é a Podium, que se encontra em alguns postos BR da Petrobras. Ela pode durar alguns meses mais que as outras gasolinas e chegar talvez a 10 ou 12 meses, sem perder suas características originais. Então, quem vai deixar o carro encostado alguns meses na garagem, recomenda-se abastecer com essa gasolina Podium. E outra dica é utilizá-la também naquele tanquinho da partida a frio dos carros flex, pois muitas vezes, entre um inverno e outro, a gasolina pode ficar ali parada durante muitos meses, sem que seja utilizada. Nessas condições, a única que talvez resista seja a Podium. 12 horas e 39 minutos. 12 horas e 39 minutos é a hora certa em Rondônia. Dê um curso para a sua vida, um novo curso para a sua vida. Faça pós-graduação na Faro. A Faro informa que estão abertas inscrições para os cursos de pós-graduação. Um bom currículo faz a diferença no mercado de trabalho. Invista na sua qualificação. Aulas aos finais de semana, cursos com duração a partir de 7 meses, professores qualificados e um novo endereço bem mais perto de você, no centro de Porto Velho. Mais informações, acesse o faro.edu.br ou ligue 3229-0198. Faça pós na Faro. Falando a verdade. 12 horas e 40 minutos é a hora certa em Rondônia. A coluna Notas e Informações do jornal O Estado de São Paulo vem dizendo hoje que os senadores petistas julgam-se à vontade para questionar a moral dos demais parlamentares. Realmente é difícil de engolir essa sem sentir uma certa náusea. E
Aqueles que ainda falam em golpe nada mais fazem do que ofender as instituições. Sob o título Mais um Tiro no Pé, esse é um dos itens da coluna Notas e Informações do jornal O Estado de São Paulo, edição de hoje. Aqueles que ainda falam em golpe nada mais fazem do que ofender as instituições. Porque agora não se pode dizer que não teve aí a participação de todas as instituições. Houve problemas? Houve. Há senadores, como o senador do Acre. Ele ontem assisti uma entrevista dele e disse, realmente o partido errou em alguns pontos, mas aqui, lá e tal. Mas ele está sendo realista. E nesse momento é preciso que todos sejamos realistas para atravessar os tempos turbulentos que naturalmente virão. Agora, aquele ensaio de esculhambação feito lá em São Paulo e em outras capitais deve ser coibido com bastante energia. Porque assim como se o resultado tivesse sido inverso, os que são favoráveis ao resultado de hoje se submeteriam, os que foram vencidos também têm que se submeter. Não foi assim quando o presidente Fernando Collor de Mello foi cassado? Os que perderam não ficaram sujeitos aos que ganharam? A história é feita disso, da submissão dos perdedores aos vencedores. Falando a verdade. 12 horas e 43 minutos é a hora certa em Rondônia. Com a crise econômica e a redução de clientes de planos de saúde, o número de paulistanos que retiram medicamentos na rede pública da capital subiu 30%. Só neste ano, e chegou a 5.400.000. A alta demanda agravou a falta de remédios básicos em algumas unidades. Veja bem, esses números são de São Paulo, mas é claro que essa coisa se repete nas outras unidades da federação, com maior ou menor gravidade. Então, é para que a gente tome ciência e consciência de que é preciso agir com cautela, com seriedade na condução do acesso a essa medicação, do acesso a esses serviços que são disponibilizados gratuitamente para gratuitamente, né? Esse é outro papo também que a gente precisa repensar. Gratuitamente não, porque essas coisas não caíram do céu. Essas coisas foram compradas com dinheiro que não foi fabricado para isso, mas arrecadado para isso. E arrecadado de quem? De mim, de você, da senhora, do senhor, de nós brasileiros. Os famosos impostos. Falando a verdade. 12 horas e 45 minutos é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo e voltamos já já. A gente volta já. Falando a verdade. Falando a verdade. Oferecimento Ótica Cabeça Branca. Há 57 anos, a garantia de um nome que você pode confiar. Grupo Desmonza Tintas, fazendo as cores dos seus sonhos. Há mais de 20 anos com você. Tóquio Marine Seguradora, um portfólio completo de seguros para proteger você e suas conquistas. Dê um toque para seu corretor. Casa Fácil Tecron, telhas e blocos de concretos. Fone 3222-8193. Casa Fácil Tecron, cubra sua casa de beleza e tecnologia. Assembleia Legislativa de Rondônia e Vestibular Faro. Inscrições em www.faro.edu.br. Você pode mudar o seu futuro e dar um novo curso para a sua vida. Faça pós-graduação na Faro. Escolha o seu curso nas áreas de Direito, Educação, Engenharias, Negócios e Saúde e conquiste seus objetivos com o apoio de especialistas, mestres e doutores. Inscrições abertas pelo faro.edu.br 3229-0198. Prepare-se para ir mais longe. Venha se superar na Faro. Seus olhos, seu olhar no meu,
janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, SENAI e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. O melhor do sertanejo na sua manhã. Meu Brasil! Todo dia às 7 da manhã. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. 12 horas e 48 minutos. 12 horas e 48 minutos é a hora certa em Rondônia. E nós estamos de volta agora com o bloco final do nosso Falando a Verdade dessa quarta-feira. Agora eu quero falar sobre a ótica Cabeça Branca. Quando o meu oftalmologista prescreveu os meus óculos, eu pensei imediatamente na ótica Cabeça Branca, porque eu conheço o trabalho deles e eu sou cliente há muito tempo. Eu uso as lentes Varilux, que são as primeiras multifocais do mundo e são as lentes que têm uma qualidade inquestionável. Para você que está precisando fazer seus óculos, eu recomendo as lentes Varilux e aconselho a ótica Cabeça Branca. São 57 anos de trabalho com qualidade. Ótica Cabeça Branca, essa eu garanto. Falando a verdade. 12 horas e 49 minutos. 12 horas e 49 minutos é a hora certa em Rondônia. Após a divulgação do vídeo em que aparece num ato em Portugal contra o presidente interino Michel Temer, a vice-procuradora-geral da República, Ela Vieco, pediu exoneração do cargo. O procurador-geral Rodrigo Janot aceitou. Essa senhora é esposa daquele assessor do ministro Vazak, como é? Eu esqueci. Não. O relator do processo da Lava Jato no Supremo Tribunal, Zavak, eu estou esquecido do nome dele, mas vocês sabem, o carequinha lá. Teori Zavascki. A produção aqui funciona, gente. Também os caras ganham uma grana preta aqui. Só para fazer isso. O Teori Zavascki, o assessor dele, que já foi mandado para casa, também andou fazendo manifestações contra o presidente Temer. Não é o fato de ser contra o presidente, é o fato de se manifestar. Na medida em que você assume cargos como de subprocurador, de vice-procurador-geral da República,
podendo a qualquer momento assumir o cargo mais alto do Ministério Público Federal, para tomar decisões justas. Vai para a rua com bandeirola, com não sei o que, com estandarte, fazer campanha como um outro cidadão comum qualquer, você fere, no mínimo, o decoro. Na hora que você, assessor de um ministro da Suprema Corte, externa publicamente as suas preferências políticas e ideológicas, você perde a característica que deve gerenciar alguém que está num lugar que auxilia julgar, que auxilia a dar pareceres, que auxiliam julgamentos. Então tem mesmo que parar. Então quando ela viu que tinha pisado na bola, ela estava lá em Portugal, disse, aqui está muito longe, do outro lado do oceano, ninguém vai me ver. Não viu na hora, mas eu acho, pela cena que eu estou assistindo aqui na televisão, me parece que o presidente Michel Temer acaba de assinar, neste momento, o termo de posse como presidente pleno da República Federativa do Brasil. Nesse momento ele acaba de assinar, estou vendo aqui pela televisão, ele já assinou o termo de posse e já pode até viajar para a China como presidente pleno. E que Deus o proteja, que Deus o oriente, e que Deus proteja também o povo brasileiro e faça com que tenhamos um bom governo, porque isso aí é bom. Um bom governo é bom para todo mundo. O mau governo é bom só para alguns. O bom governo é bom para todos. Falando a verdade. Em conversa com Miriam Leitão, o presidente interino, no momento em que falava com a Miriam Leitão, ele era presidente interino, agora é pleno, né? Em conversa com Miriam Leitão, o presidente Michel Temer diz que pretende encaminhar a reforma da Previdência antes das eleições e afirma que o lema do seu governo será dialogar sempre, sem ceder no principal. Vamos ter diálogo que não houve por parte da dona Dilma, o que deve, de alguma maneira, ter contribuído para essa situação que nós estamos presenciando agora. Agora, eu espero também, gente, que haja muito juízo e muita maturidade por parte dos que já não fazem mais parte do governo central. Mas preocupa-me saber que após reunião em que concluíram ser irreversível o impeachment, aliados de Dilma Rousseff passaram a defender que ela somente saia do Palácio da Alvorada à força, transformando a residência oficial em símbolo de resistência. A ideia era que ela entregasse o palácio 30 dias após a destituição, como prevê a lei. Mas aliados radicais acham que a ocupação chamará a atenção do mundo para o golpe. A informação é do colunista Cláudio Humberto, da coluna Diário do Poder. Gente, tem gente sempre querendo apagar fogo com gasolina, né? 12 horas e 55 minutos, hora certa em Rondônia. Chama aí o Zé Simão. Excelência. Buenos dias, Boechat. Presidente. Acorda macacada. Isso aí, rintintim, aiô, rintim. Excelência. Excelência. Primeiramente. Segundamente. Fala, presidente. Primeiramente, eu estou com dor de garganta, febre e dor no corpo. Por que, presidente? Acho que é 13 horas a Dilma na TV. Causa dor de garganta, febre e dor no corpo. Dilma causou. Sim, agora. Ela tem fôlego de búfalo. Tem. Resistente.
Ela tem fôlego de búfalo. Búfala. Búfala. Ela tem fôlega de búfala. Fôlega. E estava muito digna. E estava mesmo. Muito digna. Mas não poderia ter falado eu. Ela falou eu? Sim. Ela tinha que ter falado nós. É nós, mano. Agora, presidente, eu queria que você que estudou muito, foi um aluno aplicado, que você tentasse decifrar essa equação aqui para nós, por favor. Não é 30% dos recursos da exploração, é 30% de 25%, ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%, está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Pegou, presidente? Se trata de 30%. Tradução. Eu sou inocente. Eu sou apenas 30% de 30% culpada. Eu sou inocente. Esse foi o resumo da Dilma no Senado. Eu sou inocente. Claro. O melhor momento é quando cortava o microfone dos senadores. Esse foi o melhor momento da sessão. Aquele silêncio, né? Quando era silêncio. Agora, e eram as mesmas perguntas e a mesma resposta. Né? E a ordem das perguntas eram dos mais corruptos para os menos corruptos. Ou vice-versa. Agora, Excelência, você viu que, confesso a você que eu, na minha inocência e idiotice, fiquei impressionado assim, com a foto da Dilma com o Eduardo Cunha. As gargalhadas, Aécio Neves, perdão, com Aécio Neves, desculpa. Meu Deus do céu, falei o nome do diabo impunemente aqui, três batidinhas na mesa. Eu acho que ia ter uma Aécio, festa depois. né? Estamos prontos para uma festa. Tem uma foto também do Lewandowski, do Cardoso abraçado com o Magno Malta e o Caiado dando risada. Eu falei, hoje vai ter festa, vai ter bunda lelé. Vai entender um negócio desse, Excelência. Eu tinha 4 perguntas para a Dilma. Se estivesse lá, eu teria 4 perguntas para ela. Peraí, então, breaking news! Boemba. O PGN, exercendo o seu direito de representação popular no Senado, tem 4 perguntas para a presidenta Dilma Rousseff. Débito ou crédito? Ivete ou Cláudia Leite? Se responder Cláudia Leite é golpe. Que mais? CPF na nota? E a mais terrível, que ela ia ficar emperiquitada. Serve Pepsi? Eu subiria na tribuna, arrumaria aquele microfone e ia perguntar: serve Pepsi? Até amanhã, Excelência. Tchau. Até amanhã. 13 horas é a hora certa em Rondônia. Encerramos aqui o nosso Falando a Verdade desta quarta-feira, com a promessa de que amanhã, ao meio-dia, nós estaremos de volta. Eu e vocês. Até lá, um abraço, tchau. Termina aqui Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. Falando a Verdade. 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 Falando a Verdade.